Você está escutando o Cealicast, um espaço de debate sobre alfabetização, leitura e escrita. Você já imaginou quantas vidas uma história pode ter? Quando um clássico atravessa séculos, ganha novas versões, muda de formato e chega às mãos de uma criança, ele se transforma. Mas ainda assim, é possível identificá-lo nas adaptações que nele se baseia. Olá, eu sou Jussara Moreira Teixeira, professora do Centro Pedagógico, do mestrado profissional da Faculdade de Letras e pesquisadora do CEALI, da Faculdade de Educação da UFMG. Hoje, no Cealicast, vamos conversar sobre um tema que atravessa pesquisas, debates e práticas escolares: as adaptações de obras literárias para crianças e adolescentes. Como se adapta um texto? O que se transforma? E como isso chega à sala de aula e à formação de leitores? Para essa conversa, recebemos com muita alegria o professor Diógenes Buenos Aires de Carvalho, pesquisador da literatura infantil e juvenil, professor da Universidade Estadual do Piauí e estudioso das adaptações literárias, especialmente das versões de Robinson Crusoe para crianças. Seja muito bem-vindo, professor Diógenes. É uma alegria recebê-lo aqui no Cealicast. O prazer é todo meu, né, ter essa oportunidade de conversar com vocês e com o público do Cealicast sobre adaptação literária. Eu também, como docente do Centro Pedagógico, tenho o maior prazer de conversar, né, com todos vocês, de termos essa troca, pois possuo experiência como professora da educação básica e costumo trabalhar com adaptações literárias, tema que atravessa minha prática docente e minha pesquisa atual, especialmente com turmas do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Então, professor Diógenes, vamos conversar um pouco sobre as adaptações, partindo do princípio de que adaptar é sempre transformar. Para você, o que define uma boa adaptação literária para crianças e adolescentes? Quais princípios e escolhas precisam orientar esse processo? Bom, a adaptação literária, né, ela está na gênese da literatura infantil e juvenil, né? Porque quando houve um processo de escolarização, de ampliação, né, da escola, né, houve a necessidade de se criar materiais para esse processo, né? Então, inicialmente foram feitas adaptações de obras já consagradas, porque não existia, né, essa questão de um público infantil, que tem a ver com a própria questão da criação da noção de infância, né? E esse processo, né, ele passa inicialmente exatamente de criação em cima de uma obra já existente, né, para se ter um material que seria, vamos dizer assim, inicialmente considerado adequado para esse leitor, né? Como você colocou, né, a adaptação é sempre uma transformação. Muito embora, né, nós tenhamos um discurso em relação à adaptação de obras literárias, de que, diferentemente do cinema, por exemplo, de que no livro eu teria ainda a mesma obra, né? E no cinema a gente sabe que esse termo adaptação ele é mais maleável, no sentido de que, assim, muito embora tenha a mudança de suporte, né, mas quem vai assistir o filme não tem essa noção de que vai ler o livro. Ele sabe que vai assistir um filme. E com relação à adaptação de livro para livro, né, há uma certa, vamos dizer assim, um certo equívoco, né, de achar que, ao ler a adaptação, eu vou estar lendo, né, o texto original, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é que a adaptação ela vai se transformar em um outro livro. Claro que é preciso que haja uma coerência entre o texto-fonte e o texto adaptado, né? E, em termos de princípios, né, eu acho que existe uma questão da fidelidade, né, ao roteiro, vamos chamar assim, da obra, né? É preciso o adaptador, né, ele tem que ser um exímio escritor para conseguir, né,
entender qual é a dicção do texto original para que ele não possa, né, cometer equívocos, né, de alteração, né, em termos de perspectiva das personagens, perspectivas da discussão que está sendo proposta, né? Então, é preciso que haja, né, uma coerência, né, uma fidelidade, não uma fidelidade porque no sentido de reproduzir na íntegra o que não é possível, mas no sentido de que essa obra, porque ela não assume outra dimensão, no sentido de que seria, por exemplo, Robinson Crusoe, a missão, que seria uma coisa derivada do Robinson Crusoe. Não, é como se a proposta é ler o Robinson Crusoe e ter ainda essa noção de que personagem é esse, né, que está consagrado e por que ele está consagrado, né? Então, eu vejo que é essa a questão no sentido de preservar, né, e de trazer a esse leitor, né, contemporâneo, né, esse modo de ver o mundo, né, que não contraria, né, o que está expresso no original, né? E esse sentido é muito importante, né, porque ainda se mantém, né, na obra, né, o nome do autor, né, tem o nome do adaptador e tem essa ideia de que, né, essa obra, né, ela está vinculada a uma outra, né, que seria a fonte primária, né? Eu não tenho como, porque tem esse propósito, né, vamos dizer assim, de que quem lê a adaptação, né, ele teria essa oportunidade, né, de se aproximar, né, do texto original. Então, por isso é que há uma necessidade, né, de haver uma conexão muito próxima da dicção ficcional, né, do modo de narrar, né. É claro que essas escolhas, né, elas vão definir, né, alterações na obra, porque ela não pode ser, né, ela não vai ser a mesma obra, né, que vai implicar em alguns cortes, né, algumas condensações, né, algumas elipses, né, e tem a própria questão da linguagem, né, que ela é atualizada, né, então é preciso um cuidado, né, em relação ao, vamos dizer assim, eu tenho um Robinson Crusoe fonte, e qual é o Robinson Crusoe que eu vou apresentar para esse leitor, né, contemporâneo? Então, professor, essa é uma discussão muito rica, né, quando se trata da adaptação, porque é uma tradição da literatura infantil e juvenil, né, de fazer adaptações, e além desse tipo de adaptação, né, que você pontua, que é essa que reduz a obra-fonte para fazer com que ela seja mais adequada para um determinado público, né? Então, vai, às vezes, transformar uma linguagem que é muito densa em uma linguagem mais acessível para aquela determinada faixa etária, né? Então, esse é um tipo de adaptação que nós temos. E também há outros tipos, né, de adaptação, com os quais eu também, né, trabalho, pesquiso, né, pensando nessa diversidade textual, né? Então, assim, né, de modo bem resumido, eu penso que há alguns tipos de adaptação que reduzem o texto-fonte, que é o caso desta. Há aquelas também que são adaptações em histórias em quadrinhos, né? Nós temos, assim, adaptações de altíssima qualidade, que são baseadas em clássicos, né? Que são histórias em quadrinhos, né? E há aquelas também que recriam a obra literária de origem, propondo uma nova narrativa, mas com relações intertextuais explícitas, bem explícitas, como é o caso, por exemplo, da adaptação Cinderela e Chico Rei, de Cristina Agostinho e Ronaldo Simões, publicada pela editora Masa, que reconta a história da Cinderela, mas em um novo contexto histórico, em um outro contexto, né, histórico,
e com personagens também diferentes, mas o enredo, né, vai ser mantido. Então, eu penso que o conceito de boa adaptação dependerá também de se considerar o gênero, qual é o objetivo dessa produção e o leitor pretendido, né? E sempre considerarmos, como o professor Diógenes disse, de que é uma adaptação e não é uma mera repetição, é uma recriação, né? Então, está sendo criada uma nova obra em que os autores precisam, né, pensar em questões relacionadas ao estilo, ao gênero, às diferentes linguagens, como que essa transformação será feita, né? Então, é importante, né, que a adaptação estabeleça essa relação com o texto de origem, mas também, quando vamos analisá-la, nós precisamos ver como que o discurso é construído, como que foi feito esse trabalho estético com as linguagens, seja verbal ou verbo visual, no caso das histórias em quadrinhos, né? Que é o que vai dar uma nova identidade para essa obra e dar a ela, né, a característica de nova obra e não mera repetição, que é algo muito importante, né? Exatamente. Esses três modelos, né, eles têm três implicações distintas, né? Nesse primeiro, vamos dizer assim, em que eu tenho a obra, né, que ela mantém, né, vamos dizer assim, um vínculo discursivo, né, somente a linguagem verbal, né, de obra da obra-fonte para adaptação, né, eu tenho uma ideia de adaptação e de obra. É como se eu meio que quisesse oferecer, né, para esse leitor, né, essa obra-fonte, porque ela não vai ter essas alterações do ponto de vista da linguagem, como é a história em quadrinho. A história em quadrinho ela já apresenta um outro contexto, né, em que eu tenho todos os recursos verbovisuais, né, e que dão uma outra dinâmica, né? E essa terceira, né, em que eu tenho, na verdade, mais do que uma adaptação, eu tenho uma releitura, né, dessa obra, em que eu tenho um diálogo entre o texto-fonte e esse outro, essa nova obra que se apresenta, né? Então, nessas três circunstâncias, né, enquanto professor, mediador, né, eu preciso avaliar a qualidade, né, de cada uma dentro do seu contexto, né? Porque só o fato de ser uma adaptação não garante que seja uma boa obra, né? É preciso verificar se o processo, esse resultado dessa adaptação possibilita uma qualidade estética e literária, né, ou uma qualidade de intersemiose, né, de fusão de linguagens, como a história em quadrinho, né, ou essa releitura que vem acrescentar, né, uma discussão nova, né, vem chamar a atenção para um aspecto que a obra original, por conta do seu tempo e do seu momento histórico, né, não permitiu, mas que agora há essa possibilidade, né? E também tem um aspecto que, por exemplo, nessa releitura, né, o leitor ele já tem que saber conhecer o texto-fonte, né? Então, também tem essa questão dos contextos, né, para que se possa interagir de modo adequado e esse processo chegar, né, a ser bem sucedido na mediação da leitura. Então, professor, uma adaptação exige também decisões difíceis, né? O que manter, o que mudar, o que deixar de fora. Na sua experiência, o que é mais levado em conta nas versões para crianças? A linguagem, o enredo, o ritmo, a visualidade, a expectativa do leitor infantil? Ou tudo isso junto? Na verdade, eu acho que leva em consideração, primeiro assim, a obra, ela meio que define o que é que pode ser adaptado, né? No sentido de que algumas obras, né, são, vamos chamar assim, mais adaptáveis do que outras, né? E isso envolve, né, na verdade, mexer em todos esses elementos, né? Porque tradicionalmente,
né, essa adaptação, ela ocorre de uma obra que tem uma distância estética e temporal bastante grande, né, em relação a esse leitor, né? Então, isso envolve, né, o volume de ações que ocorrem, no caso, o enredo, o que é mais importante no enredo, né? Em termos de composição, né, das personagens, da manutenção ou não de personagens, isso em relação, né, à questão do espaço, do tempo, né, e da linguagem, né? Então, na verdade, vai se mexer em todos esses elementos, né, para que se possa ter um outro texto que seja legível, né, para esse leitor, né, mais contemporâneo. Mas a obra, né, ela já dá essas indicações, né, no sentido de que se eu tenho, né, por exemplo, o Robinson Crusoe, ele era um diário, né, e o diário ele impõe, né, uma questão de primeira pessoa, né, e ele tem todo um processo reflexivo e descritivo e ele estava sozinho, né, então era um eu com um diálogo consigo mesmo, né, e para esse leitor, né, jovem, né, provavelmente diversas, vamos dizer assim, etapas desse processo do Robson, né, através desse diálogo consigo mesmo, né, não não possa prendê-lo, né, por conta que aí tem um ritmo, porque uma coisa é um diálogo, é um diário com ritmo, né, que vai dia a dia, isso se torna mais lento, né, e o leitor contemporâneo, ele não é necessariamente um leitor de diários, né? E ele tem essa ansiedade no sentido dos acontecimentos, né? Então, eu vou ter, provavelmente, né, por exemplo, no Robinson Crusoe, né, um enxugamento, né, de um conjunto de elementos e dados que ele vai apresentar no seu dia a dia, que podem ser, né, omitidos e que não vão interferir, né, no processo e no desenvolvimento narrativo, né? Então, isso vai depender, né, a própria obra vai colocar. Por outro lado, muitas vezes as alterações podem ser configurar, vamos dizer assim, aspectos meio problemáticos, né? Inclusive, vou dar o exemplo do Robson, ele é em primeira pessoa, né? O texto em primeira pessoa, ele é, vamos dizer assim, ele é mais incomum, né, para o leitor infantil, né? E tem uma adaptação do Robson, que é em terceira pessoa, né? Mas aí há uma perda narrativa, né? Enquanto eu tenho um personagem narrador, né? E que tem uma postura ativa, né? Como é o Robson, quando eu passo para essa terceira pessoa, né? Ele perde essa, né, autonomia, ele perde esse aspecto, vamos dizer assim, empreendedor da narrativa, né? Então, eu tenho uma perda, né, em termos de dinâmica narrativa e que passa, né, para uma subordinação de um narrador, né? Então, nós vamos ter alterações bastante significativas que meio que simplifica demais a narrativa. Aí a gente perde, do ponto de vista ficcional, né, esse valor estético, né, que está impresso através do diálogo em primeira pessoa. E aí, pensando, né, no contexto da escola, né, de educação básica, e no uso das adaptações em sala de aula, né, eu penso que quando nós vamos trabalhar a adaptação com os estudantes do ensino fundamental, eu noto que a questão do enredo é um dos primeiros aspectos a que eles se detêm, né? Então, em um trabalho em que
dado a eles a oportunidade, dada a eles a oportunidade de contato com o texto-fonte e o texto, né, adaptado, e a obra adaptada, há uma tendência a se prender muito ao enredo, né? E, então, para que eles analisem os outros elementos, para que eles analisem as questões estéticas, as transformações de ordem da linguagem, né? Da construção do discurso, de como foi feita essa transformação, em obras que são obras que são verbo-visuais, né? Que foram adaptadas de obras em que predomina a linguagem verbal, por exemplo. É importante também que o professor faça essa mediação para que os estudantes analisem a visualidade, né, dessa nova obra. Então, nesse sentido, quando vamos trabalhar com a adaptação em sala de aula, é muito importante que o professor, então, conduza os estudantes a lançarem novos olhares para a adaptação, para conseguirem perceber todas essas nuances, né, que ocorrem, que são de transformação de linguagens, né, de modo geral, e de construção desses diferentes discursos. Então, professor, na sua perspectiva, o que as crianças costumam perceber ou comentar quando leem adaptações? Existe algo no modo como elas recebem essas versões que deveria orientar as práticas escolares? Bom, existem dois contextos, né? A gente pensar no leitor criança e no leitor jovem, né? No caso, sobretudo as crianças, né? Esse é um texto original para eles, né? Porque elas não leram, né? O texto fonte, né? Então é preciso ter o cuidado, né? O professor ter o cuidado, né? De que ele está levando um bom texto, né? Mesmo que, por exemplo, possa ocorrer um distanciamento muito grande em relação ao texto-fonte, né, eu acho que, de qualquer forma, esse tem que ser um texto de boa qualidade, né? E para a criança, essa questão da adaptação, né, ela não vai surtir interesse porque ela ainda está no processo de formação, né? E ela não vai ter como fazer essa conexão entre um texto-fonte e o texto que ela está lendo, né? Eu acho que é importante que esse seja um bom texto, né? E que o professor, né, saiba, né, tenha esse domínio desse texto, seja ele somente o verbal e as possibilidades, né, de mediação, né, seja ele verbo visual, né, por exemplo, como a história em quadrinhos, né? Mas também é importante, né, eu acho que no processo de contextualização da atividade, né, sempre esclarecer, né, que que obra é essa que se está lendo, né? Que autor, contextualiza, mostrar as várias edições dos livros, até mostrar, por exemplo, até o Lobato, né? Do Dom Quixote das Crianças, né? Que é a Dona Benta é a grande narradora, né? Ela explica, né? Por que ela está adaptando a linguagem, né, do livro por conta de que há uma distância temporal, a língua que do texto original já tem grandes mudanças em relação ao texto atual. Mas eu acho que é importante fazer essa contextualização. Para a criança, né, ela não precisa ser uma contextualização tão longa, porque é como se ele estivesse lendo, né, um texto novo, né? Não tem esse feedback em relação ao texto fonte, né? Agora, o adolescente, né, eu acho que aí ele tem maior compreensão desse processo de leitura, muito embora também esse texto vá se apresentar como uma espécie de original para ele, porque para existir essa adaptação é porque ele não teria esse acesso, né? Você pensar no Dom Quixote, que são 2 volumes, né? Então, assim, um adolescente do ensino fundamental, do 9º ano, do 8º ano, né? Provavelmente ele não vai ler, né?
mas que é interessante também toda essa contextualização, né, para que ele tenha uma maior clareza de que o que ele está lendo é uma versão que existe daquela obra, né, já consagrada, né? Porque para ele não ter, vamos dizer assim, a sensação de que está lendo o original. Ele está lendo uma versão que, por conta do volume, da linguagem, naquele momento, né, a melhor opção, né, seria essa adaptação, né? E ter esse cuidado, né? Por exemplo, do Robinson Crusoe, nós temos mais de 40 edições, né? Então, assim, desde quando, né, no Brasil se começou, né, a produzir livros, que ele está recorrentemente sendo, vamos dizer assim, no catálogo das editoras, né? Então, é interessante mostrar, né, as várias edições do livro na fonte, né? Porque normalmente esse texto-fonte ele já é muito publicado, então são as várias edições. Eu acho que também é importante colocar a obra, né, em outras linguagens, se existem filmes, se tem, já foi para o teatro, né, se já teve alguma produção musical, né, que aí você cria em torno, né, da obra todo um contexto, né, que demonstra não só a importância, né, mas as possibilidades de diálogo que ela possa apresentar, né? E, independente de ser, né, uma adaptação, eu acho que toda a introdução de um texto, né, ele precisa da mediação do professor, né? E quando você colocou, né, em especial essa questão de, digamos, de uma edição, né, multissemiótica, né, aí é que fica ainda mais necessária, né, essa mediação, né? Porque aí eu tenho outros recursos linguísticos, outros recursos visuais que interferem na produção de sentidos, né? Inclusive, né, eu acho que pode-se até pensar, né, por exemplo, em termos de atividade, né? Só para tentar enfatizar e dialogar com os alunos sobre o processo de adaptação, né? Pegar um trecho do texto-fonte, né? Esse mesmo trecho numa versão somente verbal, né? Esse mesmo trecho numa versão, né, se houver audiovisual ou em quadrinhos, né? Para que se possa, né, fazer com que esse leitor perceba, né, esse processo de composição, né, ao longo do tempo que envolve, né, essa questão das escolhas da linguagem, das escolhas, né, em termos de enredo, né, e como isso altera, né, os sentidos, né? Como é que uma cena que eu uso, né, que no texto-fonte eu uso uma certa expressão, e essa expressão traz uma densidade, né, para a cena, né? Quando eu mudo essa expressão, né, eu preciso perceber se há ainda essa densidade, né, ou se essa densidade também encampa, né, outros aspectos para esse leitor, né, mais contemporâneo, né? Porque toda vez que eu mexo em qualquer obra de arte, né, toda vez que eu mexo, eu interfiro nessa produção de sentidos, né? Então, e que isso faz com que é uma oportunidade, Jussara, muito interessante, desse leitor, né, se dar conta, né, desse jogo de linguagens e que ele precisa estar atento porque uma frase, vamos dizer assim, né, com uma determinada variação linguística, né, não, mas é a mesma coisa, só que você falou do ponto de vista mais formal ou menos formal. Isso tem é, interferência, né, na produção de sentidos. Eu não produzo o mesmo sentido
quando eu faço isso, né? E quando eu coloco assim, eu lanço a personagem e essa personagem vem toda pautada por uma visualidade, aí eu também tenho uma outra interferência, né? Que faz com que eu tenha uma composição distinta, né? Então, vamos dizer assim, as linguagens elas não entram impunemente no jogo, né, de interação, no jogo dialógico, né, que é proposto, né, nas suas diferentes manifestações e contextos. Então, professor, realmente, né, quando nós vamos fazer esse tipo de trabalho com os leitores de diferentes faixas etárias, nós precisamos também considerar que um leitor do primeiro ao quinto ano, né, vamos pensar, ele vai ter uma experiência com a adaptação de uma determinada forma. Né? O leitor do sexto ao nono ano, ele poderá ter uma outra experiência, uma outra proposta, né, de trabalho. E aí, essa escolha, né, de textos de qualidade e a explicitação de que se trata de uma adaptação, né, de que eles entendam o que é uma adaptação, é algo também muito importante, né, que você salientou, e que o que vai definir, né, realmente são as diferentes formas de trabalhar de acordo com o ano escolar, com a idade desses estudantes, e como que isso pode ser feito, né, com cada um deles, com cada ano escolar. E aí, né, pensando nisso, né, nessa proposta comparativa, eu entendo também que a análise comparativa é muito rica, especialmente para os estudantes do ensino fundamental 2. Nós temos, então, essa possibilidade, né, de fazer um estudo mais aprofundado e mais complexo, por exemplo, né, ao analisarmos a adaptação de um romance para a história em quadrinhos, né? Então, em minha prática docente, eu costumo fazer, né, esse tipo, né, de análise em que os estudantes leram, por exemplo, o romance Dom Casmurro e a história em quadrinhos homônima de autoria de Ivan Jaffe e Rodrigo Rosa. Então, nesse trabalho comparativo, nós lemos o romance, depois lemos a história em quadrinhos, buscando observar, por meio da seleção de partes da adaptação, as transformações que ocorreram no campo das linguagens verbal e visual e do gênero textual, né? E também, né, os estudantes foram incentivados a observarem aspectos específicos da linguagem visual, que aí também é um outro letramento, são outras habilidades que precisam ser, né, estimuladas. E também a observarem essas traduções de linguagem que ocorrem e que, consequentemente, também vão interferir nessa produção de sentido, né? E aí é um trabalho mesmo que amplia as possibilidades, né, para que eles olhem as diferentes produções estéticas, as diferentes formas com que as obras podem ser construídas, essa multissemiose, né? E, enfim, há um universo muito grande, né, de possibilidades assim, de trabalho. Por outro lado, né, nós temos esse universo vasto aí de adaptações, nós temos adaptações dos contos de fadas, que é algo muito forte, né, especialmente para as crianças, né? Então, assim, e aí nós temos também uma variedade de obras, então, desde obras de alta qualidade até adaptações de baixíssima qualidade também, que pecam muito, né, na questão da construção estética, né, do texto, ficam muito presas ao enredo da obra, né, e assim, e essa circulação é intensa, e nós temos acesso a essas adaptações em diversos locais, né? Até mesmo supermercados, né? Tem aqueles livrinhos pequenininhos, né? Que são as adaptações bem
simples, né, dos contos de fadas, mas, por outro lado, nós temos também, né, adaptações de altíssima qualidade, né, dos contos de fadas, por exemplo. E aí, por conta de todo esse cenário, né, existe, por parte de alguns especialistas, uma percepção de que há uma perda ou empobrecimento das histórias quando se adapta, né? Uma visão de que as adaptações simplificam demais a obra, né? Na sua avaliação, por que essa resistência persiste e como as adaptações podem, ao contrário, abrir caminhos para a leitura literária? Bom, existe em primeiro plano, né, uma questão mesmo assim de um preciosismo em relação a não tocar na obra literária, não interferir, né? Por outro, né, nós também temos que nos darmos conta, né, de que existe, vamos dizer assim, originais que são de péssima qualidade e que chegam muitas vezes, né, ao contato com o leitor, né? Então, se é para ter um texto original ruim, o leitor tem acesso a ele, é preferível que ele tenha acesso a uma boa adaptação, né? E essa questão, né, da adaptação e da proliferação dela tem muito a ver também com a questão econômica, né? Porque você não tem mais direitos autorais, são textos que já estão em domínio público, são obras que não precisam convencer o leitor, né, sobretudo pais e professores, que são obras de referência, são obras importantes, né? Então, eu tenho já um contexto, né, que favorece econômico vamos dizer assim, inserção, né? E que, de certa forma, né, por exemplo, para o professor, né, ele tem uma certa segurança. Não, é uma adaptação de um texto clássico, então, assim, é como se o clássico não fosse contestado, né? Mas é preciso, né, efetivamente, né, ser um leitor desse texto-fonte, né, para perceber, né, que processo foi realizado desse texto que resultou na adaptação, né, e se ela, enquanto adaptação, né, se essa obra, enquanto adaptação, ela é bem resolvida nesse vínculo, nesse diálogo, né, com o texto-fonte, né? Então, vai sempre depender, né, do repertório de leitura e da intimidade que o professor tem, né, com essa obra-fonte para poder selecionar essa adaptação, né? E a adaptação, né, ela pode, né, assim como qualquer outra obra, né, vamos dizer assim, contribuir para essa formação de leitor, né? Mas vai depender também desse processo de mediação, né? Muitas vezes eu posso ter uma obra, né, original e fantástica, né? Mas o processo de mediação foi desastroso, né? Então o encontro com essa obra foi prejudicado, né? Então há uma série de fatores, né, que vão interferir nesse processo de encontro entre o livro, né, e o leitor, né? Então isso não dá para eu afirmar que desse modo vai ser ruim ou daquele vai ser ruim, né? Só dá certo se for original, não dá certo com a adaptação? Não. Isso tudo vai depender desse contexto, né? Por exemplo, o exemplo que você nos deu, em que os alunos leram o original, depois eles passaram por um processo de leitura de uma adaptação, a partir daí foi feito todo um contexto, né, de perceber esse processo de criação literária que envolve tanto o original quanto a adaptada, né, para esse leitor do ensino fundamental 2, né, que ele já vai ter mais maturidade, vai ter mais repertório de leitura. Então, você tem um contexto em que, né, eu tenho o processo de criação literária envolvido e que faz com que esse leitor ele não só leia a obra, mas ele pare, né, vamos dizer assim, e se dê conta, né, de como ocorre esse processo de adaptação, né? Porque quando eu digo, olha, vamos ver a cena X, né,
na obra e como é que está na obra adaptada, né? Aí vai se observar, né, a questão da linguagem, o que é que foi alterado em termos de supressão de acontecimentos, né? E isso tudo, né, faz com que eu perceba assim, mas o que é que eu entendo, que sentidos, do modo como está expresso no original, né? Ele dá qual ideia? E como é que isso está expresso na adaptação? Ele dá qual ideia? Então, essa produção de sentidos, né? Ela precisa ter um vínculo, mas isso não quer dizer que ela seja, né, ipsilita igual, né? Então, eu tenho uma percepção de como ocorre um processo de criação, né? Inclusive, faz com que eles entendam, né, um pouco mais e, vamos dizer assim, compreendam que o processo de criação literária não é simplesmente baixar um santo e escrever, né? Tem todo um trabalho, e um trabalho com a linguagem, né? Que aí eles podem sair muito mais enriquecidos, né? Porque eles não vão, vamos dizer assim, a partir da próxima leitura, eles não vão simplesmente, vamos dizer, absorver esse texto, mas eles vão absorver esse texto e prestar atenção de como ele foi escrito, né? De como, ao usar essa palavra, provoca o efeito X ou Y, né? Isso é um aspecto que a gente precisa levar em consideração, porque é sair dessa condição de leitor ingênuo, né, para um leitor crítico, não só no sentido de entender as questões temáticas, né, que estão sendo apresentadas, mas entender que eu só consegui produzir um determinado sentido, né, porque a forma e a linguagem escolhida propiciou esse sentido, né? Tem uma adaptação do Memórias Póstumas Brás Cubas, né, em que, no original, ele define a Marcela, né, como uma imponente ruína, né? E no texto para o jovem, né, ele, tipo assim, uma bela senhora, né? E é um momento, vamos dizer assim, até para trabalhar, porque eu considero essa adaptação ruim, né, de qual o que é que Machado quis dizer com imponente ruína, né? E o adaptador achar que somente uma senhora, bela senhora, né, seria suficiente, né? Que é não explorar a questão da ironia, né? Da acidez que a personagem tem, né? E que, com certeza, né, eles vão perceber que, né, mesmo que para a gente hoje, né, uma imponente ruína não faz o mesmo efeito que de quando ele publicou, né, para esse leitor jovem, mas essa bela senhora não resolve, né, a ideia que ele queria, né, passar ao caracterizar, né, a Marcela. Então, tem todos esses aspectos que precisam ser levados em consideração, né, pelo professor, né? Ele precisa realmente conhecer tanto uma quanto outra para poder fazer uma boa mediação, né, um encontro, né, com o autor e com a obra, né, através da adaptação. De fato, professor. E aí, estendendo esse debate para o campo da literatura infantil também, né, pensando nas adaptações da literatura infantil, eu me recordo aqui de uma versão do conto O Patinho Feio, né, do Andersen. Então, né, se nós pensarmos no texto original, né, considerarmos o texto original, né, o texto fonte, vamos dizer que é o mais adequado, né, dizer, é um texto com descrições, né, belíssimas. Ele tem toda uma narrativa poética, uma descrição muito elaborada, né?
E aí, então, quando nós temos contato com as adaptações deste texto, nós vemos, assim, por exemplo, que há algumas adaptações que cortam completamente as descrições e se centram apenas na ação, né? Então, contam a mesma história, mas apenas enfocando a ação, né, e tentando reproduzir o mesmo enredo. E aí, neste caso, há uma perda também, né, muito grande, Uhum. porque aí o leitor deixa de ter contato com aquela descrição, com aquela poesia, todo aquele trabalho estético com a linguagem, né, que o leitor, que a criança, né, Uhum. também sabe apreciar, né, sabe apreciar muito bem. Então, assim, nessa visão de que, por ser um texto infantil, é necessário simplificar, acaba se cortando também partes que são muito importantes e que as crianças iriam apreciar, né? E aí, nesse caso, a gente vai realmente, né, assim, precisa se pensar muito nessa questão da qualidade, né? Então, o que foi substituído, o que foi cortado, até que ponto isso não comprometeu a qualidade da obra, ou não, né? Em determinado ponto, aquele corte já foi né, ruim para aquela construção, né, literária. Então, isso também precisa ser considerado, né? E aí, pensando, então, nesse leitor em formação, na prática docente, você poderia, né, nos dizer que possibilidades, né, você recomendaria aos professores ao trabalharem com as adaptações? Como que os professores podem articular adaptações e textos integrais num projeto de leitura? Nós já falamos um pouquinho sobre isso, mas aí, para fecharmos, né, eu gostaria que você sintetizasse, por favor, um pouquinho sobre essa questão. Bom, eu acho que a primeira coisa, o professor deve ler as duas obras, né? Porque o texto-fonte ele tem uma demanda, né? E quando eu tenho essa, vamos dizer assim, esse contexto inicial, quando eu passo para o texto adaptado, eu tenho que ver qual é, né, o propósito e o objetivo, o que é que ficou, né, em primeiro plano para essa adaptação. Então, assim, é imprescindível que haja um conhecimento das duas obras, né? E ver, né, como é que essa obra adaptada, né, dialoga com o texto-fonte, porque aí ele pega o que tem de, vamos dizer assim, de elementos que dialogam, né, explicitamente, que já é um processo, vamos dizer assim, de um primeiro momento, né, de apropriação dessa obra, né? Um segundo momento é perceber exatamente aquilo que, né, foi adaptado, né, foi eliminado, foi suprimido, foi condensado, se isso criou prejuízos, né, ou não, né, para a obra, né, para aquela obra que está lá adaptada como um todo, né? E sempre, eu acho que para a criança, por exemplo, a adaptação de conto para conto, eu acho um equívoco, né? Porque o conto de fadas, né? Ele já tem uma previsão desse leitor, né? Infantil e juvenil. Agora, se for uma releitura, aí não vejo problema. Mas você lê, tipo assim, lê um texto adaptado que já foi feito para criança, né? Aí eu tenho, né, um universo, vamos dizer assim, bastante complicado, né? E eu acho que as possibilidades, né, isso tem a ver, né, com, por exemplo, a própria dimensão do texto, né? Os romances menores, né? Os contos, novelas, né? Que no seu texto-fonte, né? Ele tem uma dimensão, né? Vamos dizer assim, menor, né? Fica mais fácil, né? No sentido de compreender, né? Esses elementos que são adaptáveis,
né? Porque se você pega uma obra monumental de 2, 3 volumes, né? Aí você tem um trabalho realmente mais complicado, né? E eu acho que para a criança, né, essa ideia e conceito de adaptação não vai interferir tanto nela, no sentido de, eu estou lendo uma adaptação, eu não estou lendo uma adaptação. É preciso ver se essa obra ela se apresenta com qualidade estética, porque ela não tem esse feedback, né? Já com o leitor do texto original, né? Desculpa. O texto, o aluno, agora o aluno do ensino fundamental 2, aí ele já tem uma compreensão maior de todo um processo de leitura e de escrita e de produção do livro literário, né? Aí sim, né, eu acho que é preciso deixar bem claro e contextualizar que se trata de uma adaptação, né, do que significa essa adaptação, né, das possibilidades bem-sucedidas ou não dessa adaptação. Ou seja, ele não é mais um leitor, né, ingênuo, né, e ele precisa ter essa clareza de que, assim como ele vai ao cinema para ver um filme adaptado de um romance, né, ele pode ler também uma história em quadrinhos adaptada de um romance, mas ele vai saber que ele não está lendo o romance, né, é uma outra versão. Então, eu acho que quando, né, se tem essa relação honesta, né, com o leitor, né, fica sempre muito mais fácil, né? E observar, né, sobretudo, né, essa questão no sentido de que o que é que essa obra resulta, né? Vamos dizer assim, que Robinson Crusoe é esse que a adaptação está querendo apresentar, né? Ele dialoga com o texto-fonte, ele deturpa o texto-fonte, né? Então, é sempre esse cuidado, né, nesse sentido de ser sempre um contexto muito claro, né, dessa produção. Então, professor, realmente, né, termos essa clareza do que trabalhar, como trabalhar e saber escolher as obras é fundamental. E penso que essa conversa, né, nos trouxe esse esclarecimento sobre as adaptações. E então nós encerramos aqui, né, agradecendo imensamente ao professor Diógenes Buenos Aires de Carvalho por compartilhar sua perspectiva e sua pesquisa sobre as adaptações literárias, um tema muito importante para compreender como as crianças se aproximam dos textos. Agradeço também a você que nos acompanha, professor, estudante, pesquisador e amantes da literatura. Foi ótimo conversar com você. Até o próximo episódio. Este foi o Cealicast. Você pode nos escutar no Spotify e no YouTube. Se quiser, você pode enviar sugestões de temas e perguntas para o nosso e-mail cealicast@gmail.com.